Olá, alunos de Cálculo 4 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Nesta aula 4, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de sequências, e nós estamos exatamente nesse instante falando das sequências convergentes, as sequências que têm um limite bem definido. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho o estudo das sequências convergentes e mostrar como que essa ideia está conectada com a ideia de número real. E vamos aproveitar e fazer uma distinção entre o conjunto dos números reais e dos racionais. Esse é um tema que permite estabelecer uma distinção entre esses dois conjuntos, muito rica em significado matemático. Nas aulas anteriores a gente introduziu sequências e colocamos na aula passada a ideia de limite de uma sequência. Separamos em 3 cenários: o cenário que a sequência ia para infinito, chamamos de divergente. Cenário em que a sequência oscila e não tem um limite definido, divergente. E o cenário em que a sequência tende para um número real, finito, bem caracterizado. E essas são as sequências convergentes, certo? Nós terminamos com um exemplo da função, do limite de sequência obtido a partir de uma função f, que é uma maneira de trazer o cálculo para dentro desse estudo. E eu vou aprofundar um pouquinho isso hoje com um exemplo rico em análise. Então, como que é mesmo? Nós temos uma função definida em R, a valores em R, e que me importa é que para x tendendo a infinito, ela tenha um limite finito bem definido. E eu pego a sequência que é formada pelos valores desta função, calculada nos números naturais n. Esta sequência de números, essa sequência numérica, tem limite finito e é igual ao valor do limite da função. Tá? Então, fazer um outro exemplo de uso dessa ideia. Calcular o limite para n tendendo a infinito desta sequência: 6n ao cubo, 2n ao cubo mais 3n menos 1. Como que eu vou manipular essa sequência para descobrir quem é o valor do limite? Uma maneira simples é pegar a função f de x dada pela mesma expressão, só que trocando n por x, ou seja, introduz a variável contínua x no lugar da variável n. Usando recursos do cálculo, eu tento calcular o limite dessa função, observando que o termo geral da sequência é dado pelo valor da função calculada nos naturais. Se eu conseguir calcular o limite da função, eu calculei o limite da sequência, é o mesmo. Usando os recursos do cálculo, a gente sabe que esse limite é 3. Só para lembrar, nós temos que saber então algumas coisas de cálculo. Sim, nós vamos usar nos nossos cálculos de limite de sequências algumas coisas do cálculo 1, do limite de funções. Isso aqui é uma função racional, polinômio sobre polinômio, e o que é importante é que nas funções racionais importam os termos de maior grau, são os termos dominantes. Então, 6x3 e 2x3, só importa esse. Os outros podem ser desconsiderados. A gente fazia isso o tempo inteiro no cálculo 1. 6x3 sobre 2x3, depois de uma simplificação, é 3, e o limite dessa função é 3. E automaticamente eu concluo que o limite da sequência é 3. É bonitinho, né? E é uma forma de usar cálculo para calcular limite de sequências. Observe que esse teorema é assim: se a função tem limite finito, eu sei o que está acontecendo com a sequência. Se a função não tem limite, se não existe o limite no caso da função, eu não posso concluir nada sobre a sequência. Observe, a hipótese do teorema não estando satisfeita, o teorema não se aplica e eu não concluo nada. Não vamos cair naquele erro de concluir pela negativa. Achar que se a hipótese não está satisfeita, então a conclusão é a conclusão oposta. Quando a hipótese de um teorema não está satisfeita, o teorema não se aplica e, portanto, não temos conclusão nenhuma. E eu vou mostrar aqui 2 exemplos com conclusões opostas. Não existe o limite da função seno de x quando x tende para infinito. O seno oscila. E se eu colocar seno de πx, também não existe o limite. Multiplicar a variável x por π altera o período da função seno, que o período fica 2π dividido por essa constante que está aqui. Quando nós multiplicamos a incógnita x de uma função trigonométrica por uma constante k,
o período passa a ser o período que a função tinha, no caso seno 2π, dividido pela constante k. Então essa aqui é uma função que é igualzinho o seno, só que com período 2. O gráfico está aqui. Tá? É um seno com período 2. De -1 a +1 executa o período. Observe que se eu pegar AN igual ao seno de πn, isso dá identicamente nulo. E isso tem limite zero, é convergente. Se eu pegar πn, eu estou pegando a seguinte sequência dentro do gráfico dessa função. Eu estou me concentrando em olhar seno de π vezes 0, π vezes 1, π vezes 2, π vezes 3, que são os múltiplos de π. E que são esses valores que estão aqui. Seno de 0π, 1π, 2π, 3π, 4π. A função é constantemente nula, é isso que eu escrevi aqui. Seno de πn é identicamente nulo e, portanto, tende a zero. E se eu pegasse um outro conjunto de pontos sobre esse gráfico, eventualmente eles não tendem para coisa nenhuma. Então, o fato de uma função não ter limite não quer dizer que a sequência construída sobre ela tem limite ou não. Vai depender de onde estão os pontos que eu pego. Eu posso ter uma função que não tem limite e escolher os pontos de modo que ela tenha limite. Ou não. Na aula passada nós vimos que seno de n é divergente. Na aula retrasada, vimos que seno de n é divergente. Tá? Então, se a hipótese não está satisfeita, não aplicar o teorema, não se conclui nada. Pode ter uma situação ou outra. Pensa nessa sequência agora. Ainda estou, como eu disse, estou aprofundando esse estudo de sequência. Olha esse caso aqui. 6 vezes n fatorial, 2 n elevado a n no denominador. As duas sequências n fatorial e n elevado a n são sequências que crescem muito depressa. Ambas vão para infinito e muito depressa. N fatorial, 5 fatorial é 120, 6 fatorial é 720, 7 fatorial já está na casa, né, 720 vezes 7, então já está na casa dos 5.000, 5.040, e vai crescendo muito depressa. N elevado a n também. 2 ao quadrado é 4, 3 ao cubo já é 27, 4 à quarta já fica maior e também cresce muito depressa. E a pergunta é o que acontece quando eu divido. Aqui tem que pensar o seguinte: não existe função elementar que f de n seja n fatorial. Eu não tenho uma função da variável x para eu escrever f de x igual a uma certa fórmula e que quando eu coloque n, dê n fatorial. Não posso escrever x fatorial. Não existe x fatorial para um x qualquer. O fatorial só está calculado para x inteiro. Na verdade, existe uma função que não é elementar, chama função gama, mas isso é um outro contexto muito mais complexo em matemática e não ajudaria em nada aqui. A função gama é extremamente complexa. Então, eu não tenho como tratar com o teorema anterior, de fazer o limite da função. Aí eu tenho que fazer manipulações com desigualdades. Nesse caso, o 6 e o 2 viram 3, eu explicito n fatorial, n menos 1, 3, 2, 1. N elevado a n tem a mesma quantidade de termos, só que são todos iguais a n. Observe que cada termo eu posso agrupar de forma a ter números menores do que 1. À medida que o n cresce, esses números são menores do que 1. Então eu posso dizer que essa sequência é menor do que 3 vezes 1 sobre n. Tá? No n igual a 1, isso dá exatamente 3, então é menor ou igual que 3 vezes 1 sobre n. E como 1 sobre n tende a zero, então esse limite é zero. Observe que eu estou usando outro resultado de cálculo aqui. Inferiormente zero, superiormente zero, o que está dentro vai para zero. Vou retomar também e aprofundar um pouquinho uma discussão que a gente já fez um pedaço na aula passada. Sequências crescentes e limitadas superiormente. Então, se a sequência é crescente e limitada superiormente, ela é convergente. Isso a gente já discutiu.
Lembra do exemplo da sequência do π? 3, 3,1, 3,14, 1,41. Ela é uma sequência que é crescente. Eu estou acrescentando algarismos na expressão decimal, está aumentando. Mas ela é limitada superiormente. E como ela é limitada superiormente, ela é convergente. E a gente sabe que ela converge para π. Isso vai permitir que a gente, esse fato de que o número π é o limite da sequência, eu vou fazer uma discussão que vai mostrar que tem uma grande distinção entre os números racionais e os números reais. Daqui a uns poucos minutos eu vou resumir essa diferença dizendo que os reais formam um conjunto completo e os racionais não. Então vamos continuar então falando um pouquinho mais dessa questão que vai distinguir esses dois conjuntos, e o que eu estou olhando é a história da sequência crescente, limitada, ter limite. No caso da sequência que nós acabamos de falar do π, o que está acontecendo? Eu começo com o número 3, depois eu pego 3,1, depois 3,14. Eu estou com uma sequência que está sempre andando para a direita. Cada novo termo é maior do que o anterior, portanto está à direita do anterior. Só que eu sei que essa sequência é limitada superiormente, ela não pode ir para infinito. Ela tem limitantes superiores. Sabe o que ocorre com ela? Ela converge e converge para o menor de todos os limitantes. Vai existir aqui uma barreira, em algum lugar vai ter um número, muitos números podem ser limitantes superiores, mas vai ter um, no nosso caso nós estamos chamando de π, que é a menor de todas as barreiras superiores, e o que ocorre com essa sequência é que ela vai crescendo, mas não pode ir para infinito. Então ela se acumula em torno desse valor limite. E o que é o π? O π é o limite da sequência. Vamos falar do raiz de 2, as mesmas ideias, só que aqui eu vou mostrar uma outra propriedade. Raiz de 2, 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, continua. Então, sequência 1, 1,4, 1,41, 1,414. De novo, é uma sequência crescente, porque eu estou acrescentando algarismos na direita. E ela é limitada superiormente, ela nunca vai passar de 1,5, nunca vai passar de 2. Então, de novo, essa sequência tem esse comportamento. 1, 1,4, 1,41, e aí ela está crescendo, sempre indo para a direita, mas ela tem uma barreira. Em algum lugar, ela tem um número que faz uma limitação superior da qual ela nunca passa. No caso dos reais, é um fato que a sequência crescente limitada sempre tem um limite. Esse limite é que é o número para o qual ela está atendendo, que no meu caso é o raiz de 2. Então aqui está o raiz de 2, que é o limite dessa sequência. Acontece que em Q, nos racionais, essa sequência também é crescente. E também é limitada superiormente. E ela está muito bem caracterizada em Q. Veja bem, 1 é racional, 1,4 é racional, 1,41 é racional, 1,414 é racional. Toda vez que eu tenho uma dízima finita, é um número racional. Basta eu dividir. 1,414 é igual a 1.414 dividido por 1.000. Isso é o número 1,414. Então, esta é uma sequência de números racionais. Ela é crescente, ela é limitada, só que ela não é convergente nos racionais. O que acontece é que nos racionais eu faço a mesma construção, eu tenho essa sequência crescente, que não é limitada, ela está se acumulando num lugar, só que este lugar não pertence ao conjunto. Esse lugar onde eles se acumulam não é um número racional. Olha que coisa interessante. Essa não é a boa representação dos racionais. Sabe qual que seria a melhor maneira de eu representar os racionais? Uma coisa cheia de buraquinhos.
E nos racionais, aquela mesma sequência, ela cresce, ela é limitada superiormente, só que o ponto para o qual ela se acumula não está no conjunto. Ele não faz parte dos racionais. Isso distingue real de racional. Nos dois casos eu tenho uma sequência crescente limitada. Nos reais ela é sempre convergente, nos racionais ela pode não ser. Isso diz que o R é um conjunto completo e que o Q não é um conjunto completo. E os números racionais podem ser pensados como limites de sequências convergentes. Então, essa é uma forma de tentar entender o que é um número real. É o limite de uma sequência que se acumula. E os reais têm essa propriedade. Quando uma sequência de números dentro do conjunto se acumula em algum lugar, com certeza esse ponto de acumulação é um número real. Nos racionais eu posso ter racionais se acumulando num número que não é racional. Essa é a distinção. É muito rico isso e é uma das coisas de fundamentos de matemática. Então, mais exemplos, né? 0, 9, 099, 099 converge para o número 1. Essa sequência aqui é uma sequência decrescente limitada inferiormente. 1,1, 1,01, 1,001. Apesar de eu estar acrescentando um algarismo, eu estou jogando esse 1 mais para frente. Observe que eu não estou deixando os números fixos, né? Estou acrescentando zeros e jogando 1 para frente. Então ele está decrescendo. E é limitada inferiormente e ela então também é convergente em R e é uma outra maneira de expressar o número 1. Quer dizer, o número 1 ele é o limite de várias sequências que tendem para ele. E ele é exatamente essa ideia. O número real é o limite de todas as sequências que tendem para esse número. E isso vale para qualquer representação decimal. Pensa numa representação decimal com algarismos, então A1, A2, A3 são os números 0, 1, 2, 3 até 9. Imagine que eu especifico onde é que eu ponho a vírgula, tenho que deixar bem claro onde é que está a vírgula. À medida que eu vou acrescentando algarismos, essa sequência é crescente, porque eu estou colocando mais um pedacinho. Ela é sempre menor do que alguma coisa, é só pensar no algarismo, que um número maior do que esse aqui, e, portanto, é convergente. Ou seja, se a gente refletir sobre isso que eu estou falando, você vai concluir que toda representação decimal infinita é o limite de uma sequência crescente, limitada superiormente, portanto convergente. E a representação decimal é o número real em questão. Isso pode ser, então, representado assim, né? Eu tenho a sequência, ela vai crescendo, crescendo, tem uma limitação superior. E o que é essa limitação superior? É o número para o qual ela se acumula e esse é o número real. E graficamente, a gente já viu isso também, significa o quê? A minha sequência tem valores no 2, no A1, A2, A3, só que ela é uma sequência que tem uma barreira superior, então à medida que eu avanço, ela sobe, mas nunca pode passar daquele valor, ou seja, ela se acumula nesse valor e esse valor é que é o número real limite desta sequência. Ok? Ficamos por aqui então.